A paz do Senhor Jesus, fala comigo, fala. Nós estamos aqui no 20º episódio do nosso podcast Resgatados para a Vida, né? Mais um bate-papo interessante, edificante para abençoar a sua vida, para abençoar a sua história, para abençoar a sua casa, tá bom? Nessa noite aqui nós temos o prazer de receber a nossa irmã Jaquiane. Ela é cantora, né? Ela é serva do Senhor. Ela está aqui com a gente hoje para dividir com a gente a sua história, o seu projeto, né? E a gente vai conhecer um pouquinho mais dela, porque aqui a gente é curioso, né? Nesse 20º episódio, nós queremos pedir para você, se inscreva no canal, manda para alguém, compartilha para esse vídeo ter cada vez mais alcance, para a gente conseguir edificar cada vez mais vidas através desse trabalho, tá bom? Eu sou o pastor Natan Moura, se você já se esqueceu, e nós estamos aqui em mais esse podcast. Jaquiane, seja bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda no podcast Resgatados para a Vida. Queria desde já te agradecer, né, por você estar aqui com a gente, ter acreditado nesse projeto. E fala para os nossos telespectadores quem é a Jaquiane um pouquinho. Não se empolga não, que eu tenho bastante pergunta para te fazer ainda. Ai, meu Deus. Gente, a paz do Senhor. Primeiramente é uma honra estar aqui no podcast Resgatados para a Vida. Deus possa abençoar a sua vida, pastor. Muito obrigada pelo convite. A Jaquiane Oliveira, essa menina, mulher de 22 anos de idade, que não parece, né? Não parece. Parece 15 anos, mas conforme a gente for conversando aqui, vocês vão saber um pouquinho quem sou eu. É isso aí, esse é o intuito. O intuito é a gente ir bater um papo, um bate-papo bem descontraído. Sim. E também falando do amor de Deus, dos projetos de Deus, né? De tudo que Deus tem feito aí na sua vida. Wellington, projeta pra gente aqui, resenha de crente. Gente, eu já vou revelar um segredo aqui da Jaquiane. A Jaquiane hoje ela mora em São Paulo, mas a Jaquiane não é de São Paulo. Ela é do Pará, Jaquiane? Do Pará, Belém do Pará. E cadê? Projeta pra gente a resenha. Na resenha a gente quer saber qual que é a diferença do açaí que a gente come aqui pro açaí de Belém do Pará, Jaquiane. Gente, tem muita diferença. O açaí paulista, ó, meus amigos e amigas paulistas, calma o coração de vocês. Mas aqui não tem o açaí, aqui é um sorvete. No Pará é o açaí verdadeiro. É um líquido que a gente toma ali junto com a carne, com o peixe. Todo mundo fala, açaí com peixe, como assim? É porque é bem diferente, gente. Aqui é um sorvete, lá é o açaí normal, natural. Um açaí normal, sim. Que maravilha, hein? Então você que é daqui de São Paulo, vá para Belém do Pará, conhecer lá Belém do Pará e experimentar o verdadeiro açaí, né, Jaquiane? E qual que é o outro nome? Tacacá. Tacacá é o quê? É o famoso caldo. Tem o caldo de vocês, você sabe que o Matheus falou lá, né? Você lembra do que o Matheus... Ele não gostou. É Matheus Donato, né? É, o Matheus Nonato. Matheus Nonato, ele não falou muito bem de lá, mas não liga pro que ele tá falando, porque ele não cresceu lá, né, Jaquiane? Não cresceu, não sabe Só o que quem cresceu sabe como que é, né? É, isso mesmo. Jaquiane, voltando pro podcast aqui, né? Só fazer uma resenha rápida. Eu vi em outro podcast que você testemunhou que a sua vida, né? O seu nascimento foi um milagre, né? Sim. Conta pra gente um pouquinho desse testemunho. Gente, então, o que acontece? A minha mãe, ela não podia ter filhos, não podia gerar, por conta de uma cirurgia que ela havia feito na sua adolescência e juventude. E ela orou ao Senhor, foi igual a história de Ana. Ela orou ao Senhor pedindo um fruto, pedindo uma tão sonhada menina. E foi que Deus atendeu a oração dela. Ela foi em uma igreja, era uma igreja quadrangular no tempo, e ela fez uma oração. E no final da pregação, a pastora dessa igreja falou, tem uma moça aqui dentro que fez uma oração, pedindo a Deus um fruto. Hoje o Senhor está entregando fruto na mão dessa mulher. E eu quero que ela venha aqui na frente. A minha mãe ficou com medo naquele exato momento. Ela falou, não é comigo não. Deus não atendeu minha oração tão rápido. Não é possível que ele tenha ouvido, né? Não é possível. E foi que ela falou, vem aqui na frente. A minha mãe não foi. Foram umas 30 mulheres lá na frente e a minha mãe não. E ela falou, as 30 mulheres que chegaram aqui na frente não é nenhuma dessas, então eu vou até ela. E ela foi até a minha mãe e falou, Deus atendeu a sua oração e vai lhe dar uma menina. E essa menina será para o meu altar. E você vai ter que ensinar ela num caminho, porque ela será cantora. Meu Deus. E a minha mãe tomou posse daquilo. Ela foi pra casa. Sim. Quando ela chegou em casa, a barriga foi crescendo. A minha avó não acreditou e falou, vamos no médico. E quando chegou no médico, o médico testemunhou, ela tá grávida. Todo mundo ficou, como assim? Ela tá grávida, se ela não podia gerar. E qual que era o problema que ela tinha? Eu não lembro direito, mas era uma cirurgia
Sim. que ela havia feito que não podia gerar, não podia Que mais. tinha esse impedimento, Sim, que tinha o um médico falou que ela não geraria que ela não mais. geraria mais. Olha só, e Deus Inclusive, trabalhou. a família, né, falava que ela ia ficar pra titia, ia ter que cuidar Sim. de outras crianças, porque ela não ia poder ter filhos. E ela sempre foi de amar crianças. De uma criança, me tira uma dúvida. E aí você nasce, você cresce, quando você começa a ter um pouco de entendimento das coisas, você conhece esse testemunho ele te trouxe um peso maior para sua vida espiritual? Como que foi isso para você? Ou você se orgulhou do milagre e falou, não, eu tô aqui para o que Deus quiser? Ou você pensou assim, nossa, eu tô chegando agora, né? Não conheço quase nada, mas já tenho esse peso de ter sido gerada no milagre e já ter sido entregue no altar de Deus. Como foi isso para você, Jaquiane, criança ainda, quando começou a entender as coisas? Ai, sempre a minha mãe conversou comigo. Desde criança, ela chegava em mim e falava, Jaquiane, eu não podia ter filhos. Então você é do altar, você não é minha, você é do Senhor. E o meu pai também havia falado pra mim. Então, assim, eu cresci com essa responsabilidade, né? Com esse peso. Não, eu sou um milagre. E também já era o que, desde criança já ardia assim no meu coração. Por mais que era muito novinha, criança, mas eu amava cantar. Eu iniciei a cantar 4 anos de idade. Então eu amava Deus não mesmo. erra, né? Deus já colocou na sua essência, Sim, né? eu fui crescendo, falando, mãe, eu vou ser cantora. Mãe, eu vou cantar. Mãe, é o meu Deus, sonho Jaquiane. cantar e ver pessoas sendo curadas, ver pessoas sendo batizadas. Era o meu sonho. Então, assim, eu cresci em um lar onde a minha mãe me ensinou o caminho certo, me ensinou que o altar era para eu estar ali no altar, não era para eu deixar me desviar. E quando eu fui crescendo, Deus levantava profetas para falar comigo. Com 14 anos de idade, Deus levantou um moço no interior, lá no Marajó, inclusive, na Ilha do Marajó. Dia do Marajó. Foi e falou assim, você é do altar. O dia que você se desviar, Deus pega e toma você. Meu Deus, E eu menino. cresci com esse peso. Então Mas você graças a você Deus. percebeu que Deus ele tinha um propósito na sua vida muito cedo, né? Sim, muito cedo. E graças a Deus, assim, por mais que eu sou uma jovem, eu sempre converso com amigos e amigas, até com a minha pastora, eu nunca senti no coração o desejo de me desviar, sabe? Que bênção, né? Nunca Isso. mesmo. Bom. É maravilhoso, porque você tá falando assim, eu também lembro da minha história também, porque desde de menino novo indo para círculo de oração era a mesma coisa. Sim, Parecia que as profecias vinham na mesma linhagem. Esse menino vai ser pregador da minha palavra, esse menino vai trabalhar para mim. E é impressionante quanto, e você testemunhando agora, né? E para mim foi a mesma coisa, isso não era um peso, não era um fardo, né? sim. Por isso que eu te perguntei como você assimilou isso. Porque talvez alguém entenda isso como um fardo. E para mim não era um fardo. Sim, Pelo contrário, eu antes de pregar, eu já me imaginava ministrando. sim. Eu não sei se você teve esse período de se imaginar louvando, né? Já, eu fazia muito culto, pegava uma garrafa, um copo, fazia de microfone, e eu me imaginava ali como cantora. Eu sempre fui fã de Lauriette, então, Lauriette Cavalhais, bem antigo. Bem Então, antigo. eu tinha uma pasta, que no tempo era CD, né? Sim, Eu tinha sim. uma pasta e eu andava CD e com muito... disco também. Não, você não é da época Não, não do sou disco, da né? época do Pegou o disco. finalzinho? Nem o finalzinho? Porque eu peguei o finalzinho do disco. Minha mãe tinha os discos de vinil. Não, eu peguei só o CD mesmo. Eu andava com uma pasta de CD imensa. E eu vivia ensaiando. E tinha vivia que ensaiando. comprar o cantado E e o o playback. Isso mesmo. Tô falando. Nossa, era muito bom. Era muito bom. Eu digo porque, para eu aprender no tempo a escrever e a ler, quando eu aprendi a ler, eu falei, Senhor, eu quero muito ler, criança, eu quero muito aprender a ler, porque eu quero escrever as canções. Olha Então, só. assim, como a gente não tinha no tempo muita condição, e eu queria muito aprender uma canção, eu pegava um caderno, uma caneta e escrevia. Eu pegava, sabe o CD cantado? Sim, Eu pegava, pausava, ia escrevendo ia a letra. escrevendo, aí voltava de novo e ia escrevendo. Meu Deus, Gente, olha só é a força muito de bom. vontade, né? Sim. De exercer o ministério. Sim, Então, sua mãe, ela tinha um problema médico, né? sim, Mas quando Deus ele tem um projeto, nem a medicina consegue segurar a promessa, né? sim, Você verdade. vê? Deus ele tinha um projeto de fazer a sua mãe gerar e Sim. não gerar para ela, gerar para o altar. Pra altar. E aí ele contradiz a medicina, Sim, ela faz ela gerar você
e você não sente esse peso. Você já vem pro altar e aceita Sim. essa chamada. Ô, pastor, o senhor acredita que é até interessante uma coisa. Foi tão Deus na vida da minha mãe que o meu nome é complicado, é Jaquiane. Todo mundo fica, por que esse nome, Jaquiane? Quando a minha mãe me conta que quando ela chegou em casa comigo, ela ficou naquele negócio, qual será o nome? Ela já tinha o nome Stephanie. Só que ela ficou, não, mas precisa de um outro nome. Ela ficou naquilo. Ela falou que ela sonhou e ela viu um homem todo de branco, assim, entregando uma criança pra ela, falando o nome dela vai ser Jaquiane. Meu Deus. Ela conta isso. E todo mundo tá de prova, família. E ela falou, Sim. não, acordei que esse nome vai ser Jaquiane. E não é colocou comum, né? Jaquiane. Porque o comum é Jaqueline. Tanto Jaqueline. que lá na vigília o Michael te apresentou como Jaqueline. Jaqueline, já Aí foi uma eu- Jaxiane. Aí muito lá bom. no fundo eu falei, Michael, é Jaquiane. Aí ele foi lá e corrigiu. Tem o ser mudo. É, porque tem o semudo. Sim. E aí tem essa diferença, né? Mas aí Deus tava te preparando até pra rede social, porque é fácil de te achar. É só Às colocar vezes, já que por ser o mudo, sei e o que já aparece, não entendeu? tem outra, gente. Não tem outra, mas que bênção. E como foi sua infância lá no Pará, menina? Sua infância, você falou que já não tinha tantas condições, mas fala pra mim, você já nasceu num lar cristão? Então, eu nasci em um lar cristão onde a E minha aí eu mãe... quero dizer assim, sua mãe recebeu a promessa, ela se manteve, não se afastou, o seu período foi sempre de paz e servindo a Deus? Então, foi a isso? minha mãe não se afastou. Não se afastou durante a minha infância. Mas o meu pai chegou a se afastar. Acho que eu tinha uns 8, 9 anos. Chegou a se afastar. Deus pegou ele. Ele chegou até a ser preso também. Chegou a ser preso. E eu costumo dizer... Assim, eu iniciei a cantar com 4 anos de idade. Mas eu costumo dizer que o meu ministério mesmo iniciou quando eu fui dentro da cadeia cantar pro meu pai. Meu Deus. Com 8 a 9 anos de idade. Você teve que passar por isso Tive que passar ainda, por Jesus. isso. Então, é uma história bem bonita. Antes eu tinha até medo e receio de contar esse testemunho para não assustar as pessoas. Mas teve um dia que Deus me pegou e falou: eu vou te usar para contar esse testemunho para alcançar vidas. Pra alcançar vidas, Pra exato. alcançar Porque vidas. tem alguém escutando agora que o pai ou a mãe tá preso. Sim. E Ou aí que esteja passando por um processo de libertação. Isso, exato. E aí foi que Deus falou, você vai contar. Então agora onde eu vou, eu conto. Olha como foi a história. Era o Dia dos Pais. E a minha mãe chegou pra mim na sala, tempo de CD, e falou assim, qual música você vai cantar pro seu pai? Eu olhei pra ela e falei, mãe, meu pai tá preso. Eu vou cantar pra quem que meu pai não vai estar na igreja? Ela olhou pra mim e falou, minha filha, o que eu te ensinei? Você vai estar cantando pra Deus, não é pro seu pai. Eu peguei, tomei aquilo, né, pra mim. Eu falei, é verdade. Eu fui e ensaiei. Eu me lembro da música até hoje. Eu cantei a música do Marcos Antônio. Pai, eu já estou aqui pra conversar contigo. Cantei na igreja. Só que quando chegou a visita do meu pai na cadeia, ele havia falado pra minha mãe, não é pra trazer meus filhos aqui. Ele tinha vergonha? Tinha vergonha. E eu falei, mãe, eu preciso ir lá. Eu falei, eu não aceito uma coisa que eu não aceito. É só eu e a senhora estar na igreja e o meu pai não está. Falei, eu preciso ir lá dentro. E quando eu cheguei lá, eu vi ele chorou. E eu falei, pai, não fala nada pra mamãe, eu vim aqui cantar pro Senhor. A mesma música que eu cantei lá na igreja. Menina do céu. E eu cantei pra ele. Ele chorou e falou, minha filha. Mas também olha o louvor que você cantou, né? Foi, Marcos Antônio. E ele falou, minha filha, você quer que seu pai saia daqui? Eu falei, claro, pai, é o meu sonho. Eu quero que o Senhor esteja no altar, eu quero que o Senhor seja o meu maior intercessor. E ele falou pra mim, eu não posso ver o céu, mas você consegue. E se você fizer uma oração e Deus atender a sua oração, eu faço um propósito aqui dentro, que quando eu sair, nunca mais eu olho pra trás. Não me desvio e você é o maior intercessor do seu ministério. Eu Jaquiane do céu. saí da cadeia, saí da prisão, fui orando. Deus, tira meu pai daqui, tira meu pai, por favor. Faz ele cumprir com a palavra dele. Passou uma semana, eu fui na padaria comprar um pão com meu irmão. Quando eu vi passando o mototáxi, Belém do Pará, Tapanã, passou o meu pai de moto. E eu gritei e falei, pai, o senhor voltou? Como Olha assim? só. E ele, minha filha, eu voltei. E a partir de hoje, eu não olho mais pra trás. Pastor, quando meu pai retornou, foi pra igreja, voltou, foi uma alegria dentro de Uma casa. alegria só, né? Uma alegria. E aí Deus teve um encontro com ele tão marcante que durante essa fase de 8, 9 anos que eu tinha, 5 da manhã ele me acordava. Falava, vamos orar pelo seu ministério, porque Deus vai te levar, Deus vai te levar. E ele orava muito, ele me ensinou muito a orar. Então assim, eu cresci, vamos dizer que eu cresci em um lar, eu digo sempre onde eu vou eu falo, eu não venho de uma família rica, eu venho de uma família resgatada pelo Senhor, onde Deus resgatou, onde tem um Talvez o testemunho tempo vai bonito. passar e você vai entender que a alma
mais importante que você ganhou para o reino foi o seu pai. Foi o Olha o meu pai. privilégio que Deus te deu com 8 anos de idade. Sim, foi o meu pai. E onde eu vou hoje em dia, eu conto. Eu falo, gente, meu ministério iniciou quando eu cantei dentro de uma cadeia pro meu pai. E até hoje, nunca mais se desviou. Hoje ele é diácono, ele está assistindo, inclusive, que eu Manda mandei um o link beijão pra minha pra mãe. ele. Um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra toda a minha família. E hoje, qualquer igreja que eu vou, qualquer viagem que eu faço, eu mando uma mensagem pra eles. E eles falam, eu tô orando por você. Você tá vendo porque é bom o podcast, É. menina? É no podcast que você abre isso para as Sim. pessoas, é no podcast que alguém tá assistindo, tá falando ainda tem, ainda há esperança. Sim. E se essa Jaquiane, de 22 anos agora, que tá trabalhando tanto pro reino, eu vejo você aí dia e noite, né, trabalhando pro reino, Sim. pudesse voltar lá para aquela menina de 7, 8 anos, o que você diria para ela? Ai, gente. Eu diria que ela foi uma menina corajosa, uma menina que entendeu que a oração foi uma das armas mais poderosas para Deus alcançar o seu pai e para fazer de hoje o que Deus está fazendo no ministério dela, da Jaquiane, de 22 anos de idade hoje, é fruto de oração lá na infância. Então eu diria que a Jaquiane, de 8 a 9 anos, foi uma menina que aguentou, chorou, teve que ver a sua mãe chorando, ajudar a sua mãe em oração, teve que suportar muitas coisas para hoje viver o que está vivendo hoje. E não é sobre... É também sobre o que tá vivendo, né? Mas é também sobre o que você carrega por conta de tudo que você passou. Sim. Porque a gente enxerga o altar. No altar a gente olha e diz, deu certo. Mas a gente não sabe o que a pessoa passou para chegar até ali. Pra chegar até... E o que você passou te faz carregar o que você carrega, por onde você passa. É Você isso entende? mesmo. Se um dia você perder isso, não vai adiantar ter uma boa voz ou bons contatos. Não vai. Porque você vai perder o mais importante, que é a essência que você construiu durante todo esse projeto, esse processo de caminhada. Sim. É terrível isso, né, Jaqueline? Muito. Mas Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é E bom. o diabo não presta. O diabo não presta, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas nosso Deus veio para dar vida e vida eterna, amém? E começou a cantar em várias igrejas com quantos anos? Porque eu vi que você não tá cantando aqui porque você tá aqui, eu vi que você já fazia a obra. Investiguei tua vida pela rede social, abençoada. Então, eu iniciei a cantar 4 anos. A minha mãe, ela era coordenadora círculo de oração de crianças. Sim, Então, eu iniciei muito nova, mas a partir de 8, como eu falei, iniciou com 8, 9 anos, foi onde eu já fui tendo convites. E eu cantava muito em cruzadas, Belém do Pará, cruzadas na rua, sabe? Era muito famosinho no tempo. meu sonho é implantar cruzadas muito aqui em lindo. São Paulo, menina. Não tem. Muito lindo. E quando Deus resgatou meu pai, quando ele retornou, ele fez muitas cruzadas em trio Viu aí, elétrico. Gabriel? Nosso projeto da cruzada, que a gente vai colocar para acontecer, é sobre Eu isso vou, que a tá? Jaqueline tá falando. Eu vou. Cruzada evangelística, falta bom. aqui. Sim. Aqui em São Paulo sobra recurso, mas falta vontade de trabalhar. Lá em Belém, isso, nossa, era rotineiro. Era muita cruzada que aconteceu. Meu pai também chegou a fazer quando ele foi resgatado pelo Senhor. E assim, eu era muito convidada para cantar nas ruas. Nas ruas por conta disso, por conta da história do meu pai, né? Por conta da história da família. Então, eu iniciei cantando muito em ciclo de oração, Sim. no congresso. Traz a menina lá. A menina que canta Xerri Carvalhais. E quando eu fui pra iniciar a canção do Questionadora, que era no tempo da Flor de Lis, né? Oh, meu Sim. Deus. Aí falava assim, cadê a menina que canta Matar o Faraó? E se ele não quiser matar a Faraó, cadê a menina? Chamava assim, traz ela pra cantar. Então assim, eu fui iniciando a cantar em congresso de criança, missão, de mulheres. Também tive muitas viagens pro Marajó. Nós iríamos muito. Meu pai, quando ele retornou, ele Sim. fazia um projeto de levar cestas básicas pro Marajó, sabe? E de fazer cultos nas ruas, culto nos lares. Então eu iniciei assim. E depois Deus foi fazendo, levando nas igrejas, fazendo viagens. Você lembra da primeira vez que você cantou numa igreja fora ou já caiu no esquecimento? A primeira vez que você falou, meu, tá todo mundo esperando pra me ver cantar. Nossa, assim, bem Porque novinha. você foi pra isso muito cedo, né? Muito nova, Fui né? muito nova. Acho que bem novinha, assim, não lembro. Não lembro, já Não faz lembro. muito Eu tempo. só lembro muito de quando era cruzadas nas ruas mesmo, que era lotado. Aí eu ficava muito nervosa no tempo.